Nesse momento, vamos ao nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho da noite de hoje, o nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel. Hoje eu vou fazer só a leitura, porque ela é bastante longa. Se der tempo, eu falo um pouquinho lá no final. Nossa, deixa eu levantar a mão. Vamos lá. O capítulo é o 139, intitulado É a Santificação. Santifica-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17. E o Emmanuel comenta: não podemos esquecer que dirigir-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o mestre não pediu regalias e facilidade para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores, em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los, no entanto. A palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatório humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seria negado a presença e o reconforto. Suportaria a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles, sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em horroroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, portanto, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer.
Então, neste momento, graças a Deus, neste momento eu passo a palavra ao senhor Arlindo, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Dora. Boa noite a todos. E hoje vamos fazer o Salmo 23, oração ao nosso guia e protetor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes bosques, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, Senhor. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos o teu evangelho num clima de paz, harmonia, equilíbrio e compreensão. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Dora. Graças a Deus. Muito obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glacia Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que ainda não dei. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja dentro de todos os corações, de todos os lares, de todo o mundo. Não importa o que estejam fazendo, não importa o que fizeram. Jesus ama a todos incondicionalmente. E esse evangelho no lar, eu acredito que muitos sabem o quanto é plasmado luz em todos os lares onde estão sendo feito o evangelho. Em toda a vizinhança desses lares que estão sendo feito o evangelho. Imagine a gente, a nossa vibração, a nossa energia emanando para o mundo, onde precisa de tanto amor, de tanta paz ainda, de tanta igualdade social, de tanta coisa para poder entrarmos, ou melhor, sairmos da UTI, para entrarmos no mundo de regeneração. Então, vamos lá. Hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 8. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. E diz assim, eu vou ler o item 1, e 11 a 17. Então, bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. São Mateus 5:8. Aqui é um dos. Sempre que eu leio esse capítulo, eu dou esse exemplo. Sempre, sempre, sempre. Quem me conhece sabe. Uma criança. Para que um coração mais puro do que uma criança? Você vê, a gente vê, né, que eles brigam, mas naquele mesmo momentinho estão como se nunca tivesse tido uma briga. Cadê ainda a mágoa, a falta do perdão, a falta do amor? Não existe, porque eles têm puro coração, é uma consciência limpa. Então, começa-se por aí, e em Mateus, eu vou logo ler essa parte, que em Mateus diz assim, Mateus 5:8, é falado
por Emmanuel, que diz assim: bem-aventurado os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontra e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflama na terra para o tormento da vida. E ele ainda diz: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Aí eu já pego outra reflexão e digo: a voz de Deus é peregrina, ela está em todos os lugares. Basta a gente desligar o som do mundo e escutar. E Emmanuel ainda disse: purificares assim o teu coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece a criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, ele é bem incisivo aqui. Quase eu não boto o livro ali, que o livro é bem pesado. Então, a gente vai agora para. Isso aí foi do Mateus 5:8. Aí, isso dito por Emmanuel. Aí, então, a gente vai ver os escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, corta-o. Olha como é interessante essa passagem, porque muitas pessoas ainda acham que é tipo. Na época de Moisés, por exemplo, era olho por olho e dente por dente, era seguir a lei, né? Mas Jesus não quis dizer que era para usar com violência. O cortar as mãos, o cortar os olhos, o cortar tirar os pés, enfim, tudo que era para ser cortado da gente, é as nossas ainda orgulho, vaidade, ambição, a falta do amor, a falta da compreensão, a falta da piedade, tudo isso aí é para ser cortado. E depois eu leio outra parte que fala sobre isso aí, que é na parábola do. É na parábola do. Depois eu vou abrir aqui e vou ver onde é. Da parábola do homem, da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque os escândalos venham. Novamente eu repito, quando ele fala em escândalos, não é tipo assim, você gritar, escandalizar, isso aí é um escândalo de voz, isso aí só vai afetar você mesmo, porque o que você está jorrando lá fora, o que você está emanando de coisas que não são, antes de falar ou fazer, pensar, dar uma resinha, enche a boca de água, silencia, já diz Madre Teresa de Calcutá, o silêncio é uma prece. E isso já vai fazendo a nossa corrigenda, já vai fazendo o nosso burilamento, a nossa cirurgia moral, aquela lapidação. E diz: se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhes pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que é um asno gira, e que os lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem, sem cessar a face de meu Pai que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Olha aí, Jesus veio tirar a gente, porque com certeza, senão nós não estaríamos mais aqui, mas veio tirar a gente ainda da grosseria, do revide. E como é que nós temos que revidar? Eu olhando Dora agora com um copo na boca. Silêncio, o amor, tudo isso aí é você
antes sempre pensar, e se fosse Jesus que estivesse à minha frente? O que eu tinha que fazer com Jesus? Aí volta a pergunta, e se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, o que ele faria? Tem até um livro que aliás, um filme que eu indico, que acho que é o QJF, o que Jesus faria. É super, acho que tem no YouTube, eu não me lembro, mas assisti no Amazon. É muito edificante esse livro, nos ensina a olhar para o próximo de maneira diferente, como sendo Jesus que olhasse para o próximo. Se vossa mão e o vosso pé vos é um motivo de escândalo, corta-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo do inferno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, olha aí, melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, ou que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus 18, 6, 11 e 5, 29 e 30. Aí eu já não vou mais entrar em detalhe de Emmanuel, senão a gente não leu o Evangelho. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que choca o moral, a decência de um modo ostensivo. É o que eu acabei de falar. Nós achamos que escândalo é por exemplo, o mundo falando de uma pessoa. Aí tá, o escândalo está no mundo. O escândalo no Brasil está um escândalo. Não sei o que está um escândalo. Isso é só mídia, isso é só para hoje em dia é tecnologia, né? Porque antes nós não tínhamos isso, né? Ou, por exemplo, a mulher é adúltera, aí a pessoa, uma outra sabe e sai espalhando. Isso também é escândalo. Tudo isso é escândalo. Mas o maior escândalo é aquele que você simplesmente ainda tem dentro de você. E um escândalo grande também, esse que eu acabei de falar, de você falar, gritar, ou falar do próximo, ou dizer o que ele faz ou deixa de fazer, que não cabe a gente a fazer isso, cabe a Deus o julgamento e não a gente, é o silêncio. Nós não temos nada a ver com a vida alheia. Como diz até um filme também, acho que do Divaldo Franco, que Joana de Ângeles diz assim, não era o que você fazia ao próximo, não era para o próximo que você fazia, era para você mesmo. Então, tudo que a gente faz retorna. Então, se nós fazemos o bem, se nós temos a prática do bem automaticamente volta para todos nós. Aí, no sentido vulgar, escândalo se diz toda que choca a moral, a decência do modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na ressonância que ela pode ter. Olha aí. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários, que eu acabei de falar. Muitas pessoas que se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho, e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isto lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. Aqui eu lembrei até daquela passagem, né, de Zaqueu, que ele foi chamado para jantar na casa dele, Jesus levou os apóstolos e ninguém lavou as mãos, né? Aí todos sentaram ali à mesa e aí aqueles outros, né, ignoraram porque eles não tinham lavado as mãos, mas a pureza não estava nas mãos lavadas, a pureza estava dentro deles. Aí, olha só, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outro, é tudo o que é resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação
do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo de mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que hajam para eles obrigação para praticar. Olha aí, está dizendo aqui exatamente sobre a reencarnação. Porque, olha aí, é preciso entender que essas palavras é uma mal consequência do nosso passado, de outras vezes que nós fizemos esses escândalos e nós viemos com algumas coisas que nós precisamos expiar, nós precisamos passar pela prova e precisamos passar, sim, pelo mundo de regeneração. Até peguei em outra parte que diz assim: no mundo de regeneração é como se nós fôssemos sair da UTI. Imagine, nós saindo da UTI para a recuperação, para entrarmos no mundo de ditosos, que é o mundo de felicidades, né, para depois chegar no mundo celeste. Quantas encarnações nós ainda temos que vir? Então, vamos tentar diminuir, né? É necessário que o escândalo venha porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmo pelos contatos com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para os outros. É assim que Deus faz emergir o homem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. E se assim se dirá o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar aos homens, mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Aqui ele fala castigos porque nós mesmos é quem buscamos os castigos. No tempo de São Francisco, ele achava que para ele diminuir os erros dele, ele usou o silício, né, que era aquela corda que ele fez, aqueles nós, que era para ele chicotear, que ele achava que ali ele estava se martirizando, então ele ia diminuir, ele ia lembrar das coisas erradas que tinha feito. E era para ele era uma correção. Suponhamos a humanidade transformada em homem de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao seu próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, na habitação de exílio e de lugar expiatórios para os espíritos imperfeitos rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, mesmo aqueles mais impuros, que ainda não se regeneraram, que ainda não se ressignificaram, vão ser absorvidos. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai. Olha aí. Aí a gente diz assim, não, é porque puxou a fulano. Né? Aí a gente dá a direção para o outro. É castigo da língua do pai, é castigo da língua da mãe. Mas não é. Aqui pode, a gente diz da língua, mas é castigo mesmo. É porque as coisas que nós fizemos outrora, elas vêm. Né? Então, elas são cobradas e nós temos que pagar. E que sofre apenas de talião, mas o filho disse, não é mais
desculpável e deverá ser castigado a seu turno, e seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se a vossa mão é uma causa de escândalo, corta-o, figura enérgica, que seria absurdo tomar o pé da letra, o que significa simplesmente que é preciso destruir de si toda causa de escândalo, isto é, todo mal, extirpar do seu coração, todo sentimento impuro, toda fonte viciosa, quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter sido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Está privado da vista que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, ele nos dá a clareza. O Espiritismo, ele é a razão, né? Ele não é simplesmente o Espiritismo, ele nos dá a fortaleza, ele nos dá a razão das coisas acontecerem, nos dá a consciência para que sejamos mais gratos por tudo que temos, por tudo que a gente já passou, que a gente quantas aflições nós já passamos, sem precisar de escândalos, sem precisar de mágoas, sem precisar de injúrias, sem precisar do adultério, sem precisar de tanta coisa. Aqui, como eu disse a vocês, na parábola da ovelha perdida, diz assim: antes que seja preciso, para a regeneração do espírito, nascer ele na terra sem a mão, sem o pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que ele seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos. A sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrado na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro e à eterna bonança. Ainda diz mais: o destino de todos é a busca da perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus como modelo e guia, cujos ensinamentos e exemplos servem como roteiro de vida para a nossa evolução moral e espiritual, mediante a regeneração e libertação para a conquista da felicidade duradoura. Para tanto, Emmanuel, lá em Caminhos, Verdade e Vida, no capítulo 108, Reencarnação, esclarece: portanto, se a tua mão e teu pé te escandalizam, corte-o, atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida, voltar, coxo, aleijado, tendo 2 mãos, 2 pés, seres lançado ao fogo do inferno. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Ele diz assim: no concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Quer dizer, nós sempre tivemos uma lei, e é a lei divina, a lei do amor, a lei da bondade, a lei da humildade, a lei da indulgência, a lei da resiliência, a lei da resignação. E então, eu peguei aqui uma reflexão que diz assim: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são os meus bens amados. Instruí-vos. Quer dizer, o que nós sabemos, o que nós já entendemos, não é obrigado a gente mudar as pessoas, que ninguém muda ninguém. Nós moldamos as pessoas. Com o quê? Não é com talvez algumas palavras que a gente fale aqui todas as noites, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos mostra
o tempo todo. Trabalhe o amor, trabalhe o perdão, trabalhe a resiliência, a resignação, trabalhe a humildade, a bondade. E nós, ainda mesmo assim, entramos em contradições com tudo aquilo que aí nós falamos, nós sabemos. Por quê? Porque nós deixamos o pensamento falar mais alto, pensamentos negativos, pensamentos que nos influem para mau coração. Porque nós somos feitos de escolhas. Nós não somos simplesmente vagos. Deus deixou para nós, como eu sempre falo, uma moeda que ela age no bem e no mal, e está dentro de nós todos os dias. Cabe a nós escolhermos qual dos lados nós queremos, né? Aí aqui diz assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Eis uma das reflexões que eu peguei. Aqui eu também peguei, que diz assim: antes de Jesus era a lei exterior. Como é a lei exterior? Era aquela que no início eu falei, dente por dente, olho por olho, que era no tempo mosaico, né? Aí Jesus veio e nos mostrou que a lei interior é a mudança do seu interior, é a mudança do seu caráter, é a mudança da sua moral, é a mudança dos seus atos, é a mudança dos seus pensamentos. Porque no momento que nós pensamos, nós já agimos, né? Aí diz assim, até o capítulo 5 era aflição. E depois começa as bem-aventuranças. Então, Kardec, ele fez o quê? Uma forma temática. As causas das aflições e como sair. Que aí vem o Consolador, aí vem as bem-aventuranças. Né? Tem como a gente refazer, a gente ressignificar. Aí eu ainda coloquei assim, pela simplicidade e humildade. Não é a maneira de se vestir, não é a maneira de ser simples, de se submeter, é a mudança interior. Isso está lá no livro de Boa Nova. Todos nós temos luz, e essa luz está dentro de cada um. Ninguém busca a luz, eu não busco a luz de seu Arlindo para me iluminar. Ele tem a luz dele e eu tenho a minha. Assim é com todos nós. Ninguém, seja mãe, filho, pai, não, cada um com a sua missão, segundo sua obra, né? Aí aqui diz assim, mas todos nós temos que filtrar para poder desenvolver a nossa evolução. Aí aqui no livro Jesus no Lar, diz assim, o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e da clara da natureza. E clara da natureza. Então, Deus é sempre o mesmo. Ele ilumina, ele cria e ele sente. Aliás, ele é onipotente e onisciente. Mas o homem o recebe de acordo com a própria mente. Olha aí, isso está na cartilha da natureza. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosidade. Isso também está no Salmo 24, itens 3 e 4. E eu ainda peguei uma parte que diz assim, quem tem coragem de fazer o bem tem que ter sabedoria de suportar a ingratidão, a aprender a suportar as aflições, a aprender que nem todo mundo tem o mesmo coração que você, mas você tem que entender o coração do próximo. Você tem que compreender aquela falha. Você não pode... a maneira que nós temos que julgar é se fosse eu que estivesse naquele lugar, como eu gostaria que a pessoa pensasse sobre essa ação. E se fosse Jesus que estivesse me olhando naquele momento, como nós vivemos no Big Brother dele, porque nós estamos no Big Brother o tempo todo, porque nós somos assistidos.
pelo nosso anjo guardião, que nós esquecemos de agradecer o dia, agradecer a noite, agradecer o ar que respiramos, ao nosso guia, mentor espiritual, aos nossos benfeitores, que quando nós sempre clamamos, quando nós buscamos, estão sempre por perto. Aprender que todo mundo não tem o mesmo seu coração, mas é um dos principais passos para evitar as frustrações, né? Aí diz assim, todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos levar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela felicidade e pelos obstáculos, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo aos céus as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer, com as pequeninas vitórias de cada dia, o triunfo sublime que, na grande angústia, erguemos para a alegria soberana, capaz de levanta-na para sempre, a plena luz da imortalidade. Isso também eu peguei do livro eu esqueci de botar, mas foi dos mesmos livros que eu acabei de ler. Aqui eu também peguei uma parte que diz assim, escândalo, do Espiritismo de A a Z, que diz assim, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral pelo que, em certos casos, não se aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, e tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. E aqui eu já falei, quantas coisas nós temos que passar por falta de quê? Quando ele diz assim, arranque-o, muito, como disse na palavra da ovelha perdida, que muitas vezes nós temos que vir com alguma deficiência, com alguma falta. Por quê? Porque nós erramos outrora. Essa aí é uma forma de nós nos purificarmos. Tem uma passagem também, tem uma história que, apesar do tempo ter terminado, tem uma história que diz assim, que uma mãe chegou, acho que foi para Chico, se não me falha a memória, foi para Chico, que disse assim, que estava muito chorona e tudo, porque o filho já tinha perdido, já parece que tinha nascido já sem os dois braços, ia perder uma perna, ia perder outra, e Chico foi e disse, aquieta, minha irmã, porque ele tinha se suicidado, e era uma forma de ele não mais se suicidar, era a forma de cortar, então ele vinha sem uma perna, ele vinha, foram várias e várias encarnações. Então, como o nosso tempo urge, né, eu até tinha pego aqui uma reflexão, mas não vou mais ler, porque o tempo passa muito rápido. E lembrando de uma música que eu peguei aqui, eu até estava pensando em uma, mas a gente vai cantar de uma forma que a gente vai entender o sentido da vida. Eu vou tentar cantar. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega um dom de ser capaz de ser feliz. E é isso. Nós todos nós somos estradas, temos um tempo aqui. Nós somos pequeninos, nós somos aprendizes. Nós precisamos purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, purificar os nossos atos, purificar aquilo que ainda há de imperfeito dentro da gente. Pedindo força, fortalecimento nos momentos de aflições, nos momentos de percalço, mesmo a tua vida esteja dando uma guinada assim, de 360 por minuto. Fortalece-te em Deus. Pede força, pede sabedoria, serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, a fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar, a sabedoria para a gente compreender e esperar o tempo de Deus. Agradecemos então ao Pai pelo ar, pela vida, por tudo que já nos tem dado. Por tudo, se nós tivermos a necessidade e o merecimento de estar aqui amanhã, ser melhor amanhã do que fomos hoje. E pedindo e agradecendo ao mestre, nosso irmão governador, mestre modelo, Jesus, instrutor, nosso exemplo, que nos auxilia sempre, e a tão maravilhosa Mãe Universal, Mãe Maria de Nazaré, que intercede por nós o tempo todo, nos socorrendo, mesmo nós ainda imperfeitos, mesmo nós ainda errantes, galgareando, tentando chegar, tentando botar um tijolinho na outra estrada, para que nós chegamos lá com menor percalços, com menor aflições, com coração mais puro, como foi o evangelho de hoje. A doutora Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que fazem parte de todos os evangelhos de todas as noites. Derrama tua mansidão de amor, derrama tua infinita compaixão por aqueles que tanto clamam, aqueles que estão em enfermidades profundas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão achando que ainda estão vivos em corpos físicos, mas que já passaram para outra estrada, que sigam a luz, que encontrem a paz. A toda a benfeitoria que nos acompanha, derramando bálsamos de muita paz, uma noite cheia de luz, uma noite cheia de muito amor, de muito perdão, de muita renúncia, de muita ressignificação. Ressignificar significa ressurgir, significa renascer, significa refazer-se. Vamos nos purificar, tentar ser sempre melhor. Que a paz do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade de luz esteja com cada um de nós. Muita paz e muita luz, e obrigada pela oportunidade. E assim peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Paz e amor